Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você os 7 principais erros ao se consumir água no dia a dia. Talvez você esteja pensando, como assim, Patrícia, erro ao consumir a água? A água é uma coisa tão natural, tão básica do dia a dia. Que erro pode ter? Existem muitos erros, sim, que podem prejudicar a nossa saúde. Afinal de contas, a água está relacionada com a saúde do cérebro, do intestino, a circulação do sangue, com a digestão, com a temperatura corporal, com os rins, com a produção de saliva, com a nossa energia, a concentração. Então, tem alguns erros que a gente pode cometer, são muito mais comuns do que parecem e podem prejudicar isso. Inclusive, o erro número 5 é um erro complicadíssimo que muitas pessoas não sabem e fazem aí no dia a dia. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir água ou qual é o líquido que você mais consome no dia a dia. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. O primeiro erro, e eu acho que esse é o mais comum para muitas pessoas, é você ficar praticamente o dia inteiro sem beber água e tentar compensar isso em um momento específico. O nosso corpo não funciona como um balde, gente. Então, esquecer o dia inteiro. Quando você chegar em casa e beber 1 litro, 2 litros direto, vai fazer com que você tenha algum tipo de repercussão, porque os seus rins têm uma capacidade máxima de conseguir filtrar a água ali. Normalmente, para uma pessoa saudável, isso varia entre 800 ml e 1 litro por hora. Quando entra água demais ali, o corpo acelera a eliminação urinária, ou seja, é muito diferente de você só engolir a água e de fato conseguir hidratar as suas células. Isso pode dar para você barriga estufada, náusea, tem gente que chega a vomitar de tanto beber água concentrada, desconforto e aquela sensação de estar com o estômago chacoalhando com muita água ali junto. Em casos mais graves, é raro, mas eu tenho que te avisar que isso pode acontecer, pode levar a hiponatremia, que é a diluição excessiva do sódio do sangue, especialmente em pessoas que fazem desafio de internet, sabe? Essas coisas assim que os jovens às vezes fazem. Então tem que dar muito alerta com relação a isso. Ou pessoas que perderam a mão na reidratação após exercícios extenuantes. Então é importante que você tenha uma hidratação com constância ao longo do dia, com distribuição, com regularidade. O nosso corpo sempre vai preferir a consistência e não uma compensação desesperada. Segundo erro é quando você espera sentir muita sede para beber a água. Tem gente que fala para mim, Patrícia, eu não gosto de água, só bebo se eu tiver com muita sede mesmo. Essa sede intensa normalmente é um sinal tardio que já existe uma desidratação no nosso corpo. Então, isso é muito pior para as pessoas que são mais idosas, pessoas que ficam muitas horas focadas no estudo, no trabalho e esquecem de beber água, pessoa que vive no ar-condicionado e normalmente já se desidrata mais por conta disso. Os sinais mais clássicos são, obviamente, a boca seca, né, que já é um dos sinais mais clássicos de desidratação. Lábios ressecados, essa desidratação já pode levar a uma dor de cabeça no fim do dia, da fadiga, queda do rendimento de concentração e pode impactar no seu intestino também, aumentando o risco de constipação intestinal. Outra coisa importantíssima e que as pessoas não se ligam é que o centro da fome e o centro da sede são próximos no nosso cérebro. Então tem pessoa que fala para mim, eu tenho fome o dia inteiro, mas não bebe água. Então acha que tá com fome, mas tá com sede e fica com mais dificuldade para controlar o peso corporal. Um outro erro muito comum também é a pessoa que bebe muita água antes de dormir. Tem gente que fala assim, eu quero beber água antes de dormir, para dormir bem hidratado, para não ficar acordando à noite com vontade de beber água. Enfim, né? Não tem nada a ver com você ter esquecido durante o dia. Tem gente que faz isso de propósito mesmo. Então, ou então fala assim, eu tenho que tomar um remédio antes de dormir. Vou tomar com um copão d'água, porque são vários remédios. Porque às vezes, dependendo do horário, você tem coisas para fazer, né, em horários específicos. Então, cuidado com esse grande aporte de água antes de dormir. Isso pode piorar várias questões. Primeiro que se você faz isso e dorme imediatamente depois, pode aumentar o seu risco de refluxo gastroesofágico. A gente associa o refluxo com alimentação tardia, próxima hora do sono, mas a água também pode fazer com que reflua o conteúdo gástrico, principalmente se você já sofre com gastrite e refluxo. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto tem a ver com a questão do sono fragmentado, porque imagina, se você tomou um copão gigante ou 2 de água antes de dormir, essa água vai ser processada pelos rins, vai ser excretada, então ela vai estar ali na sua bexiga em algumas horas, minutos, horas. Então você vai acordar durante a noite. E aí o que acontece? Tem gente que acorda e bebe mais água. E aí acorda de novo, fica na noite inteira com essa mania de faz xixi,
bebe água. Vai ao banheiro, bebe água. E aí o sono fica muito fragmentado. A gente sabe que o sono fragmentado piora a recuperação do nosso próprio cérebro, né? Durante a noite a gente tem um sistema linfático que serve para limpar o nosso cérebro. A gente tem a fixação de memória, a gente tem a parte metabólica toda que é organizada. Então não faça, não cometa esse erro. Se você precisa tomar algum remédio, tome com o mínimo possível de água e tenta parar de beber água pelo menos 1 hora e meia antes de você deitar para dormir. Cuidado também com a questão de exagerar muito na quantidade de líquido nas suas refeições. Claro que se você quiser consumir um pouco de água, meio copo d'água durante a refeição, tem gente que só consegue comer bebendo mesmo um pouquinho d'água, isso não vai impactar tanto. Mas tem gente que enche muito a barriga de água nesse momento da refeição e esse grande líquido que vai entrando ali no seu estômago dilui o suco gástrico, a digestão pode ficar mais lenta, pode te dar distensão abdominal. Tem pessoas que sofrem muito com gases, com sensação de estômago pesado, pode aumentar o refluxo se você é uma pessoa que tem refluxo, porque o volume de líquido e o volume estomacal aumenta, então se você já tem essa tendência, né, vai ter mais volume ali, vai dar mais pressão no estômago e a tendência é que o refluxo fique mais exacerbado. Então se você quiser beber meio copo em pequenos goles, ok, mas evita grandes volumes, principalmente de refrigerante, bebidas carbonatadas, 30 minutos antes e 30 minutos depois, até 1 horinha depois da refeição, principalmente se você tem essas questões associadas. Esse é um erro, eu falei, né, que o quinto erro era um erro muito perigoso para a saúde e que muitas pessoas cometem sem perceber, que é usar aquelas garrafas, aqueles copos bonitões, que agora estão super na moda, né, copo térmico, sem higienizar direito, gente, isso aí é um problema muito grande. Tem gente que abre o copo que ficou bebendo, né, de canudinho, ou botando a boca ali o dia inteiro, joga uma água assim na pia e enche de novo com água limpa. Achou que só aquela aguinha ali já serviu, porque afinal de contas, só tem água. Por que eu vou ter que passar sabão? Por que eu vou botar na máquina de lavar? Precisa sim. Ali acumula saliva, oleosidade labial, pode acumular também resto de comida que ficou na sua boca sem você perceber, cosmético, sujeira da mão. Então, isso acaba formando um biofilme ali, como se fosse uma saliva. Se você pega, às vezes, de copo de criança, de pessoa que ficou muito tempo sem limpar, você vê que tem tipo uma clarinha de ovo, assim, por dentro. Isso é muito perigoso, esse é o biofilme. E esse biofilme é uma camada aderente de micro-organismos e resíduos. Pode dar aquele cheiro esquisito na sua garrafa, no seu copo, um gosto estranho, a tampa viscosa, o canudo esquisito. Tem que limpar o canudo por dentro com uma escovinha e detergente, sim. Então, água corrente, sabe? Deixar de molho, se for o caso. Se for, botou uma bebida com cheiro, deixa de molho para ficar bem higienizado. Então, é importante limpar, porque isso aí você pode estar sendo um foco de bactérias ali, ou vírus, que você está colocando para dentro diariamente na sua rotina diária. Cuidado também com aquela ideia de vou fazer a água flavorizada, água saborizada para tomar, porque eu não gosto de água. Aí a pessoa faz água com pepino, hortelã, água com limão, água com frutas vermelhas, ok, pode fazer. Mas tem gente que toma só isso o dia inteiro e faz essa água, monta a garrafa de manhã, deixa no carro, deixa no escritório ali em temperatura ambiente, deixa na mesa. E aí o que acontece? Primeiro que você vai ter a oxidação dos compostos, vai ter a perda aromática, pode amargar, pode fermentar, pode dar proliferação de fungos e de leveduras, sim. Principalmente se você mora num ambiente tropical, numa cidade muito quente, um lugar muito abafado. Então o ideal é que você consuma em poucas horas. Por exemplo, se você fez de manhã, tenta consumir no período da manhã, não deixa para consumir isso à noite ainda, né? Ficou muitas horas ali. Ou se você não conseguir, mantém refrigerado. Tem gente que faz uma quantidade grande para beber no longo do dia, deixa na geladeira e vai pegando aos copos, conforme você for querendo consumir, para mantê-la em temperatura ideal para evitar a proliferação de micro-organismos. Cuidado também com a higienização da caixa d'água da sua casa. Tem gente que esquece que tem que limpar, tem que fazer uma manutenção. Se você usa filtro para filtrar a sua água, tem que fazer a manutenção da vela ou do qualquer que seja o composto lá. Tem vários tipos de filtros diferentes hoje em dia, né? Mas você tem que higienizar, limpar, fazer a sua correta manutenção, você ou a empresa que você contrata, para garantir que aquela água que você está consumindo teoricamente filtrada, vai ser uma água de boa qualidade também. Isso é uma coisa que muitas pessoas esquecem, eu achei que valia a pena falar pra você. E por último aqui, uma coisa bônus, é você achar que
pode tranquilamente substituir a água por qualquer outro líquido. Chá, café, iced tea, mate, suco. Tem gente que fala assim, eu não gosto de água, então vou beber outras coisas. Substitui por café, que desidrata, tem caloria excessiva, acelera o coração, pode dar ansiedade. Ou então, enfim, né, às vezes você consome muito refrigerante zero ou iced tea. Lembra que essas bebidas são processadas e nada vai substituir a água pura para você. Se você quiser tomar uma água flavorizada, alguns momentos do dia, um chazinho ou um café, né, em um momento pontual, ok, mas não substitua a água por essas bebidas, porque aí, obviamente, o impacto pode ser negativo para o seu corpo. Me conta aqui embaixo, então, se você cometia alguns desses erros, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha com quem você acha que precisa dessas dicas. Essas dicas são muito importantes. Até a próxima. Tchau, tchau.